Olá! O pessoal tá de cafezinho já na mão. Oi, 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 guria! Como é que estão tuas pequenas? Ai, que saudade da gente se cruzar, né? Se cruzar lá, né? Longe, naquele lugar maravilhoso, mas também aqui, né? Bem pertinho. Como é que vocês estão? Aproveitando que tu tá aí. É contigo mesmo que eu tô falando. Que coisa, né, guria, tudo isso que a gente tá vivendo. Bah, tanta hora que a gente fez aquela viagem, né? Meu Deus do céu. Tá para a história. Nos encontramos lá naquele estacionamento, torrando no calor. Quanta lembrança boa. Vamos entrando, a Cida já tá aí também. Tá todo mundo meio no médio, guria. Estamos aí tentando se reerguer. Helena também, bem-vinda. Vamos dar uns minutinhos, né, que o pessoal vai pegar o café, vai pegar um copinho de água. Tem gente que está engolindo o almoço ainda, né? Ai, ai. Eu almoço aqui bem cedo. A gente tem o hábito de fazer tudo bem cedinho. Então, a 1 hora já está tudo bem prontinho. Mas eu sei que tem algumas famílias aí que esse horário é puxado, né? Tá todo mundo já tentando se organizar, mas muita gente no trânsito também. Mas, gente, olha só, a gente vai dar início e eu sempre começo as minhas lives, né, me apresentando, porque volta e meia tem muita gente nova e eu não reconheço, né, não sei, pelas fotinhos pequenininhas, essas que a gente tem acesso aí de vocês, às vezes a gente não consegue identificar quem é, né, e os perfis também são, às vezes, bloqueados, né, precisa de autorização para participar. Então, gente, o meu nome é Clarissa Brinkmann, eu sou aqui do Mãe Moderna na Cozinha, e o meu propósito aqui é te ajudar, né? É te levar para esse caminho de ter um relacionamento com a cozinha mais leve, né? Com menos peso, com mais prazer, de forma que a gente consiga inserir esse hábito de cozinhar na nossa vida moderna, né? De mães, de trabalhadoras, de esposas e tudo mais. E como que eu faço isso? Eu faço isso te ensinando algumas técnicas, um passo a passo, né? Uma metodologia para que tu consiga aí ter na tua casa todos os benefícios, que é a gente não se estressar na cozinha. Mas deixar de comer também não é uma opção, porque a gente tem que comer todos os dias, né? Depois de respirar, aí é o ato que a gente não vai deixar mais de fazer, se alimentar. E a nossa ideia nesse cafezinho da 1 hora é, às vezes, eu chamar alguém aqui para conversar comigo. Se alguém quiser participar, fica bem à vontade de me dizer, que eu chamo aqui, tá? Só que eu gosto só que vocês digam quem é que quer, que às vezes a pessoa, sei lá, não quer aparecer, ou tá de cabelo desarrumado, tá almoçando, tá comendo, e aí acaba que eu não sei, tá? Então, se algum de vocês que está aqui comigo quiser participar, me coloca 2 acenos ali, tá? Embaixo do teu nome, que aí eu chamo e a gente conversa, que a nossa ideia hoje é tirar algumas dúvidas sobre o batch cooking, né? Que é essa metodologia, que é o passo a passo, é essa lente, né? De enxergar, é uma forma, né? Não que seja a forma correta, porque o que é correto para cada um é uma coisa, mas é uma forma, né, uma saída, é um plano de se enxergar a cozinha de uma forma mais prática, né, mais otimizada. Então, se quem quiser participar, bota aí 2 mãozinhas que eu chamo. Se puderem enviar o aviãozinho para alguém que vocês entendam que seja interessante esse assunto, que alguém possa, enfim, né, ajudar alguma amiga, algum familiar. Eu também super agradeço, né, porque daí também é mais gente aqui para fazer parte do nosso time do bem. Tá? Então, aí vocês coloquem aquele aviãozinho que tá ali, é só apertar e enviar para quem vocês entendam aí que possa querer participar, tá? Se ninguém colocar a mãozinha embaixo, para quem entrou agora, tá? A Cris, a Paty, quem quiser participar comigo, eu chamo para a gente conversar aqui, vocês podem perguntar dúvidas da casa de vocês, qualquer coisa, é um bate-papo bem leve, de cafezinho na mão, para realmente ajudar, tá? A sanar dúvidas, porque realmente, às vezes, eu não estou conseguindo responder tudo da forma como eu gostaria que vocês me perguntam inbox, né? Porque já aumentou bastante o volume das perguntas, tá? Mas sempre que eu posso, eu tento, e aqui esse espaço é também para esse momento, tá? Então, quem quer participar entrou agora, a Patrícia, a Cris,
né, a Mayra, é só colocar 2 mãozinhas ali, que eu chamo, tá? E a nossa ideia hoje é falar do batch cooking. Eu tenho um monte aqui de perguntinhas, tá? Que vocês vêm me fazendo ao longo das semanas, tá? E eu vou anotando, e aí quando a gente tem essa pausa aqui, eu organizo aqui para a gente poder conversar, tá? Então, teve uma pergunta essa semana que disse assim, tá, Clarissa, mas tu fala do batch cooking, e o que é isso? Né? O que é essa palavra, tá? A tradução, se a gente for olhar, assim, batch cooking, né, do inglês para o português, é cozinhar em lotes, ou seja, é a gente cozinhar em mais quantidades. Ó, a Patrícia já disse que quer participar, já te chamo, Paty. É a gente cozinhar em mais quantidades, ou seja, você investe um tempo para ir para a cozinha, para o fogão, né, barriguinha no fogão, e ao invés de tu produzir para uma situação, né, para um momento, tu vai produzir para vários momentos, né? Isso é assim, grosseiramente, né, de uma forma bem simplista, o que significa a tradução do batch cooking. Mas é um pouco a mais que isso, porque é um método, né? É uma estratégia, é um olhar que a gente tem para a cozinha. Por quê? Porque se a gente só for, né, para o fogão e cozinhar para um monte de refeições, não significa que é batch cooking, porque o batch cooking é muitas outras coisas. Eu só dei para vocês a tradução literal da palavra, tá? O que são essas outras coisas? É todo um fluxo, né? É todo uma caminhada, como se fosse uma trilha, e tem alguns passos para que tudo isso seja possível, porque para tu poder ir para o fogão e cozinhar comida para tua semana inteira, por exemplo, que é o que eu pratico, não é só o tempo que eu invisto ali com a barriguinha no fogão. Eu preciso ter uma série de coisas acontecendo na minha casa, na minha cozinha, no meu hábito, que é o mais importante, né? Na minha forma de me relacionar com a cozinha, que me ajude, que me dê os alicerces, que me dê as bengalas e que me dê a fundação, a estrutura que eu preciso para conseguir, numa vez só, produzir para a semana inteira. Como, por exemplo, um exemplo assim bem fácil, eu tenho que ter onde armazenar, né? Eu tenho que ter recipientes, eu tenho que ter espaço na geladeira, eu tenho que ter os insumos em casa, eu tenho que ter os insumos, além dos insumos, eu tenho que ter os insumos certos, né? Porque não dá para faltar algum ingrediente, vai sair correndo, vai pedir na casa da vizinha. Isso tu faz uma vez, tu faz duas, mas isso tu não consegue manter uma constância, né? Então, o batch cooking, ele é todo esse sistema, tá? Mas a expressão, que é a pergunta que me fizeram, né? Assim, a tradução literal da palavra é cozinhar em lotes, é ser cozinhar em maiores quantidades. E, na verdade, isso é o que os restaurantes, isso é que a cozinha profissional pratica. E é aí que entra a minha expertise, assim, o meu conhecimento, né? De uma pessoa que vem da gastronomia. Eu já fui professora universitária, eu já trabalhei em vários lugares, e aqui não é o caso, né, de eu ficar falando do meu currículo, mas é uma adaptação, né, dessas cocções feitas em maior escala, que se usa na cozinha profissional, né? E quando eu falo de cozinha profissional, não é só refeitório de refeição coletiva. Não, é qualquer restaurante que vocês vão almoçar. Se alguém aqui hoje pediu um take-out, alguma coisa, né, para comer no trabalho ou em casa, é isso que aconteceu. Essa comida ela não foi toda produzida hoje, né? Provavelmente ela foi finalizada hoje. O Lucas está aqui comigo hoje, meu aluno da Unicinos aqui, e ele deve estar dando uma risada do outro lado, que é exatamente assim, né? Quem é da área da gastronomia entende bem como é que é isso. A gente não produz toda aquela comida naquele dia, né? Então, é trazer esses conhecimentos da cozinha profissional para a cozinha doméstica. Por que não, né? Porque a gente tem um desejo, né? Quando eu digo a gente, é porque eu já concluí que vocês todos aqui comigo estão no mesmo sentimento, né? Todos nós aqui temos essa gana, esse desejo, né? Esse tesão, essa taxa de tesão muito alta de querer, né, cuidar da alimentação, de querer gerir a alimentação da nossa família, de entender a importância que isso tem, né, nesse estreitamento dos laços familiares, mas realmente ter aquela vida que eu tinha quando eu era pequena, a referência que eu tinha com os meus pais, os meus irmãos, né, e que muitos de vocês também têm, é muito difícil da gente adaptar para hoje, né? Por quê? Porque a vida está muito louca, muito louca. E além de muito louca, muito cheia de compromissos de formas muito irregulares, né? Que não permitem mais isso. Então, como fazer? Né? Eu sempre penso no olhar prático e no olhar de que vamos fazer do limão a bela limonada, né? Então, se não dá para fazer do jeito que era old school, como é que a gente pode transformar isso para um modelo moderno, né? E aí entra o batch cooking como uma grande técnica,
tá? Para conseguir executar isso com constância, que eu acho que isso é muito importante, né? Que é a criação do hábito. Estão me dizendo aqui, ó, pensei em ter dicas de bols saudáveis para jantar saudáveis. Será que as crianças topam esse tipo de alimento? Sim, já vou te falar. Quero muito implementar o Betty Cook aqui na minha casa e a Patrícia tá aí que eu vou te chamar, Patrícia. Tu foi a primeira a dizer. Eu só vou responder essa tua pergunta aqui. Olha só, é Suzana o teu nome? Não sei, mas é com S. Sim, tá? Aqui na minha casa eu faço muito aquele prato que é havaiano, que tem uma pegada havaiana oriental, né? Que é os poukes, tá? Que nada mais é do que um bowl, né? Uma louça bonita, assim, um prato fundo que tu tem na tua casa, que tu vais colocar grãos, tu vais colocar uma proteína, tu vai colocar vários toppings, né? Como se fossem toppings de sorvete, né? Que são estes acompanhamentos, tá? E aí tu pode fazer um buffet, né? Que é o que eu faço na minha casa, porque elas não gostam de tudo o que eu... Oi, Suzana, tá? Acertei teu nome. Elas não gostam de tudo que eu gosto, né? Então, o que a gente faz? A gente escolhe o grão, por exemplo, o arroz oriental, que é o arroz japonês, que vocês podem fazer numa panela normal, em casa. Mas se não quer fazer o arroz japonês, faz o arroz integral. Se não quer fazer o integral, faz o branco normal. Tá tudo sempre valendo, tá? Tudo é customizado. As sugestões que eu dou, elas são todas customizáveis na vida de vocês. Isso aqui são só sugestões, né? Porque às vezes a gente pode acontecer de eu enxergar as coisas de um jeito diferente ou vice-versa, porque eu aprendo muito também com vocês. Então, escolhe o grão, escolhe a proteína, vamos supor um salmão, mas poderia ser um filé de frango grelhado, né? Aí é só questão que tem que fatiar de forma que você consiga comer com hashi, que o ideal é comer com hashi, mas também se não gosta, come com garfo, né? E aí tu vai ter os toppings, por exemplo, um brócolis cozido, um repolho picado, um amendoim todo picadinho, tu pode ter uma manga picada, que eu acho que fica muito legal, pode ter uma cebola roxa picada, e aí fazer tipo um buffet. E a pessoa vai ali, só que daí tu tem que ajudar a criança, né? E coloca um elemento que ela goste do buffet, né? Eu tô dando esses exemplos aqui de acordo com o que as minhas gurias gostam. Mas daqui a pouco teu filho não gosta de brócolis, tu coloca a cenoura, não gosta da cenoura, bota a couve-flor, e aí tu joga com o que eles curtem, né? E aí faz com que eles tenham lá, olha, tu tem que escolher pelo menos 2 acompanhamentos, né? Então vai estar o grão, vai estar a proteína, e ele vai escolher 2 acompanhamentos. Então funciona muito bem. E é uma das opções, Suzana, muito práticas do batch cooking, de receita para batch cooking, tá? Porque tu pode deixar tudo isso picado, né, pré-manipulados, né, no dia que é o teu dia de batch cooking, que o meu dia, por exemplo, é na segunda-feira de manhã. Então, vamos supor que no meu cardápio, o poke, ele estivesse para quarta-feira de noite, tá? Ele geralmente é uma comida de noite aqui na minha residência, tá? Então, o que eu faria na segunda-feira? Eu deixaria a cebola cortada e já retirada a acidez da cebola roxa. Eu deixaria a manga cortada. Eu deixaria o pepino já virado em sunomomo, que é aquela saladinha japonesa. Eu deixaria o repolho picado. Tudo já, o brócolis, tudo cozido. E, na verdade, tudo dentro de um grande refratário, tudo separadinho, assim. Eu não deixaria vários potinhos, porque depois é muita coisa para lavar. Então, tu pega um maior e tu coloca tudo separadinho dentro. Claro que daí o arroz aqui, como eu faço na panela japonesa, ele fica separado, tá? Mas senão tu pode deixar o arroz pronto e deixar num outro refratário na tua geladeira também, né? E a proteína, tu já pode deixar pronta. Depois tu só vai aquecer. Acho que eu te dei uma dica boa. Deixa eu ver. Eu vou chamar agora a Patrícia, que foi a primeira que pediu, tá? Ó, a Bárbara tá dizendo que fez o poke, que a gente até tem uma live aqui no feed, viu, Suzana? Depois me chama no direct, que se tu não achar, eu te envio, eu te encaminho, tá? Uma live que eu fiz e tá todo passo a passo, tá? Ensina a fazer sunomomo, ensina a fazer tamago. Tamago é aquele omelete japonês adocicado, que é super fácil de fazer. É fácil mesmo, tá? Dá uma olhadinha lá no feed que tem essa live. A Bárbara comentou que faz com arroz 7 grãos, super funciona, tá? E eu vou ver se como é que é o nome? A Patrícia tá aqui. Se não, a Jordana, eu vou chamar, porque a Jordana já tinha também me pedido, tá? Mas vamos ver se a Patrícia já foi embora. Que às vezes entra e não fica, né? Deixa eu achar ela aqui. Cadê ela? Patrícia? Aqui. Eu tô chamando. Tô convidando. Ah, a Patrícia já saiu. Pelo menos eu não tô aqui vendo ela. Então,
Vamos ver aqui. Não foge. Semana passada teve uma que fugiu. Vamos ver. Ô, Patrícia. O pessoal tá se... Patrícia, eu tô te chamando? Ué, por que eu não consigo? Ah, aqui, tá aqui. Vamos ver se ela vem agora. Ai, às vezes a gente se atrapalha, faz parte. Não tem problema. Oi, Patrícia! Oi, 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 tu tá me ouvindo? Ué. Patrícia? Oi! Tá me ouvindo? Eu te ouço, tudo bem? Então tá bom, então. Tudo bem, Clarissa? Prazer, obrigada por me chamar. Capaz? Eu tava louca que alguém não recusasse aqui, porque às vezes o pessoal não gosta, né? Assim, eu já tenho te acompanhado bastante, não sou antiga no teu canal, né? Descobri há pouco tempo, mas já tenho implementado várias dicas suas aqui, e isso está sendo muito legal aqui na minha casa, na minha família, né? Eu queria saber um pouco também da diferença, porque às vezes quando tu fala em batch cooking, né, me parece um pouco de mise en place, né? Mise en place, não sei como é que se fala, mas mise en place, mas né? Tá valendo. Que é também um pré-preparo, né? É um pré-preparo também das coisas, né? E não sei se um seria para várias coisas e o outro é para uma receita específica, talvez, né? Parece ser essa diferença, né? Mas esse pré-preparo, assim, essas coisas pré-arrumadas são muito interessantes para a correria, né? Eu trabalho home office, daí então isso vai me ajudar a simplesmente chegar ali na hora do fogão, fazer e fim, né? E já está tudo pré-preparado. Me preocupa a questão, esses dias tu fez um bife à milanesa, né? Onde tu temperou ele e deixou para outro dia. Essa coisa do sal, né? O sal, ele acaba sempre tirando a umidade, desnatura das coisas, né? Ele desnatura a proteína. Isso. Aí, então, eu não corro o risco daqui a pouco dele alterar essa textura, né? Eu vi que o teu bife lá, depois tu mostrou de noite um pedacinho que sobrou, né, no prato. Uhum. E ele tava, assim, macio ainda, né? Não sei se na mastigação, mas se tu falou, eu acredito, né? Mas me preocupa, assim, o preparo todo. Digamos assim que na minha cabeça, talvez eu colocasse tudo menos o sal, né? Tá. Não, agora então vamos por partes. Legal, Patrícia, tuas perguntas aí foram show, vai ser uma aula aqui. Vou começar pela primeira, tá? Que você falou, que tem às vezes te confunde o conceito de mise en place, que a tradução para o português é pré-preparo, e tá certo, né? É a preparação, né? E do batch cooking, que às vezes as coisas se confundem um pouco. A expressão mise en place, ela se aplica tanto para você picar, cortar, higienizar, porcionar, né? Mas também para tu verificar, assim, ó, todos os teus utensílios. Vou te dar um exemplo, assim, bem fácil de tu entender. Quando a gente quando eu era professora na universidade, na Unicinos, tá? E tu pega, tá no primeiro semestre dando aula e os alunos nunca entraram numa cozinha profissional, tá? As primeiras aulas que eles têm, práticas, é você ensinar a construir o mise en place. Então, como é que a gente ensina uma pessoa que não tem esse hábito? Porque isso é um hábito, isso é uma postura de cozinha. Várias pessoas cozinham, várias de nós que estamos aqui, sabem cozinhar comidas maravilhosas, mas não tem a postura, o hábito de ir para a cozinha com o seu mise en place organizado. Porque o que esse mise en place verificado e organizado gera para o teu momento de cocção? Ele te gera organização, te gera economia de tempo, tá? E te gera mais segurança. Então, lá na universidade, com o exemplo que eu tô te dando, a gente tinha umas GNs, que são essas formas grandes, como se fossem formas grandes de alumínio, tá? E a gente ensinava eles a pegar uma receita,
não era aula de cozinhar, era aula de como construir o mise en place. Então, tu pega a receita, e ali diz uma cebola, uma cenoura, tudo que dizia, eles tinham que deixar tudo no formato que vai na receita, separado em potinhos, né? E aí já com a coisa assim, bom, se eu vou usar a batedeira tem que estar aqui. Se eu vou ter que usar um lambe-lambe, por exemplo, para tirar um merengue da batedeira, tu já tem que estar com o lambe-lambe aqui do lado e assim por diante. Então, o pré-preparo, ele é tudo que tu vai usar, tá? Então, ele é voltado para o teu preparo, é voltado, como tu falou no final, é voltado para a prática de uma receita, tá? O batch cooking, ele é uma outra coisa. O batch cooking tá dentro dele o pré-preparo, mas o batch cooking, ele é uma forma de enxergar. Ele é uma lente da gente se relacionar com a cozinha. Por quê? Porque a gente produz os alimentos da nossa família, ou enfim, né, da gente, todos de uma vez só. Então, a gente vai trabalhar nos próximos dias com alimentos já prontos, alimentos já terminados, finalizados, com algumas ressalvas, né, que eu daí adapto, né, para o que eu entendo, porque no meu pilar da minha cozinha, né, a praticidade nunca vai estar acima do sabor, né? Então, tem algumas pequenos ajustes que eu acho que são importantes a gente fazer, como esse que tu está comentando, que é o que te preocupa, que é o sal, né? Tem algumas coisas que, mesmo eu praticando o batch cooking, eu finalizo, né, fresco. Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais claro, é um carreteiro, tá? Então, vou te dar um exemplo, segunda-feira de manhã é o meu dia de produzir. Daqui a pouco, para ti, é outro dia bom, não importa. Eu vou produzir naquela segunda-feira, se no meu cardápio tiver o carreteiro, eu vou produzir a base, tá? O que é a base? É todo aquele refogado da carne, aquela fritadinha da carne, o alho, a cebola, a adição do brodo, até formar aquele caldo, aquele molho escuro, que é um molho de ferrugem, assim, né? Com aquela carne picada, tá? E eu não coloco o arroz. Ali eu desligo. Terminou. Aí eu chamo de base. E aquilo vai para um refratário. Sim, tudo, shoyu, extrato de tomate, tudo. Está pronto, só não está com arroz, né? E não está com o restante do líquido que precisa para o arroz cozinhar. Então, eu termino aquela base e aquela base vai para um refratário. Refratário vai para a geladeira, tá? Aí, no meu cardápio, esse carreteiro está na quinta. Quinta-feira, 11h40, eu vou retirar o carreteiro da geladeira. Eu vou colocar ele onde eu vou servir, porque daí eu já coloco na panela que eu vou levar para a mesa. Eu coloco numa panela de ferro, tá? Até porque eu gosto do queimadinho, aquele que vai embaixo, então tem que ser na panela de ferro. Então eu coloco na panela de ferro aquela base, acrescento a quantidade de arroz que a minha família consome, para aquela proporção ali, e acrescento o líquido, que no meu caso eu recomendo sempre utilizar o brodo, tá? E aí o carreteiro fica pronto. Então, essa é uma adaptação que eu faço do preparo do carreteiro para o meu batch cooking. Por quê? Porque eu não abro mão de comer um carreteiro no qual o arroz foi cozido na hora. Porque depois que ele seca, depois que ele cozinhar, é lógico que dá para a gente comer, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, é uma adaptação. Mas a base, tu entende que a barriga no fogão já aconteceu. Porque ali é só o colocar, né? E geralmente quando eu sirvo o carreteiro ao lado, eu já faço o ovo frito. Então a gente já faz o ovo frito, pica a salsinha e a salada já estava pronta. Tá tudo organizado. O almoço são essas três coisas: é a salada, o carreteiro e o ovo frito. Por exemplo, né? Tô te dando um exemplo. Então, assim, a questão do sal, eu não vejo problema quando os preparos são de molho, tá? Quando é molho, quando é ensopado, quando é braseado, quando é uma carne assada. Quando é carne crua, como um bife de filé mignon, por exemplo, que eu vou só selar, né? Vou fazer o bife na hora, eu nunca salgo. Eu vou porcionar ele cru na geladeira, já como eu vou consumir lá no cardápio da quarta. Mas aí eu vou botar sal na hora. Tipo esse bife de filé mignon, você já colocaria temperinhos do tipo alho, pimenta, daqui a pouco algum temperinho, menos o sal? Botaria se eu tivesse o hábito de comer com, mas o sal eu não botaria, nem o sal, nem a pimenta. Aquele dia que tu me viu colocando é porque era um bife à milanesa. E o que acontece com o bife à milanesa? Bife, o peixe à milanesa, qualquer coisa à milanesa,
Quando tu coloca a casca, a crosta, tu fecha a carne. Então, tu não tem como entrar sal. Vai ficar sem sal, né? Então, tu tens que salgar a carne. Mas essa tu pegou... Que legal que tu pegou isso, porque é a única alternativa que uma carne crua minha estaria com sal. Porque ela depois eu não consigo mais fazer esse processo. E, inclusive, tu deve ter prestado atenção que eu comentei que aquela carne ali nem é a carne que eu utilizo. Eu recebi daquele açougue que eu indiquei. Era um patinho, e inclusive estava bem bom. Mas eu gosto de fazer bife à milanesa para comer no dia ou no máximo no dia seguinte, que foi o caso daquele dia. Quando eu coloco um cardápio, quando eu faço o meu cardápio, por exemplo, amanhã eu vou fazer, tá? O cardápio da semana que vem, tá? Quando eu fizer, se eu fosse fazer um bife à milanesa, eu colocaria ou para segunda ou para terça. Por quê? Porque senão a carne, ela desnatura muito na geladeira. Porque esse sal que eu coloquei ali, ele vai desnaturando. E o que é desnaturar a proteína? É tu coccionar. Não dá para chamar de cocção, porque não é. Mas ele vai tirando essa umidade que tu falou, tá? E vai levando para o ambiente, que é o processo de desnaturação da proteína que acontece no calor também, que é o da cocção, tá? Mas isso é uma outra conversa. Mas então, eu comeria na segunda ou na terça, para que não ocorresse muito esse fenômeno, né? Digamos assim, que eu toleraria, né, no meu paladar, no máximo 2 dias, o efeito que acontece do sal na carne crua. Não sei se eu me fiz entender. Tá? Então, é isso. Mas quando tu coloca essa crosta, né, seja com a pancô ou com farinha de rosca, você não permite mais que o sal entre na tua carne. Nem o sal, nem o orégano. Eu também estou protegendo a carne ali de uma... O cuidado que tu tem que ter é que tem ovo, né? O ovo é cru, né? Então, a gente já abriu o ovo, é que nem a maionese caseira, né? Você abriu o ovo cru e ele já está exposto a uma série de coisas. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Adicionais. Eu passei aquele bife no ovo, então terminei de empanar, ele já foi para a geladeira, num lugar que fica bem geladinho, bem fechadinho, num pote de vidro, sabe? Que não tem nenhum tipo de bactéria. Isso é uma coisa importante, né, Patrícia? Porque os potes de plástico, a gente não percebe, mas a gente, às vezes, tem um mau hábito de cortar alguma coisa dentro do próprio pote. Sim, e quando tu faz esse movimento com a faca, tu vai criando mini vincos. São vincos quase imperceptíveis. Só que não é bobagem. Esses vincos, ao longo do tempo, tu lava com uma esponja que já estava suja de uma outra coisa. É casa da gente, né? A vida real. Sim. Acaba que vai criando bactéria ali. Então, quando tu vai... por isso que eu tô assim, eu tô aniquilando os potes de plástico na minha casa. Só que, claro, isso é uma coisa que custa caro. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Mas aí, então, tem que ir aos pouquinhos. Nem eu tô cheia de pote de plástico. Mas aí, neste caso do bife à milanesa, eu procuro colocar num de vidro, entendeu? Porque daí eu tô minimizando todos os contatos, né? Daquela proteína crua, que já tem um ovo cru, né? Mas, assim, muitos açougues hoje em dia já vendem carne já empanada, né? E funciona bem. Eu só não sou uma praticante de comprar assim, porque eu realmente gosto muito de fazer em casa, com a carne que eu escolhi, com a crostinha da pancô, que eu acho que faz toda a diferença também, né? Não sei se tu conhece, mas é muito gostosa. E não sei se eu respondi a tua pergunta, Patrícia. Sim, com certeza. Um comentário que eu ia te fazer em relação ao bife à milanesa é que aqui em casa o pessoal não gosta muito desse bife mais sequinho. Eles gostam de um bife que é, na verdade, adorê, que cria aquela crosta mais grossa, sabe? Que eu acho que é um negócio empanado no ovo, colocado no ovo, na farinha, no ovo de novo. Não vai pancô, aí é outra coisa. Exatamente. A minha avó fazia muito assim, ó, o bife adorê, tanto o peixe adorê, ele é uma outra coisa. Não vai farinha de rosca, não vai pancô, é outra coisa. Aí, esse eu acho que entra nas exceções de que tu tens que fazer na hora. Não dá para fazer. Eu não posso te responder porque eu nunca tentei. Até vou fazer essa experiência. Mas eu acho que esse ficou um pouquinho mais chatinho. Porque ele é muito úmido, né? Aquele adorê que dá aquele... né?
tu tem que estar com aquele ovo muito fresco ali, né? Eu acho que esse aí não vai funcionar, Patrícia. Senão vai ficar uma meleca, sabe? Mas uma milanesa é muito delícia, né? É muito delícia. E fritura, assim, ó, não é o ideal. A gente tá cansado de saber. É só colocar no Google. Só que uma vez por semana, ninguém também vai morrer, né? Eu, pelo menos, penso isso aqui na minha casa, que é o óleo que a gente tem controle, né? Com a comida que eu faço. Então, eu não vejo tanto problema, sabe? Uma vez por semana. Ou um aipim frito, ou, enfim, um agrado, né? No fim das contas, é como tudo na vida, né, Clarissa? Tudo que é demais é ruim. Isso. Então, com certeza, um bife, ou uma batatinha frita, ou né, um aipim frito que tu falasse, uma polenta frita, não vai matar ninguém. Tem uma moça aqui, que é a Bárbara, que está dizendo que ela usa, ela não está me perguntando, ela está me dizendo, mas como eu conheço ela, eu vou falar. Ela usa aquelas farofas temperadas de churrasco, tá? E aí eu vou fazer um parênteses. Eu não gosto daquela farofa, não porque eu não gosto do gosto, eu adoro, mas ela tem muito sódio na composição, né? Ela tem uma série de ingredientes ali que a gente desconhece, assim, a gente não sabe nem o que é, né? Então eu não gosto muito de usar, Bárbara. Tenta dar uma olhadinha, né? Vai aos pouquinhos. Eu atendi no final, quando a pandemia deu uma paradinha no ano passado. Eu atendi uma família em casa que eles usavam só essa farinha, inclusive para fazer farofa. Sabe, para fazer farofa assim, refogada com alho, banana, né, e tal. E eu, meu Deus. E eu disse, não, mas não vai dar, né? Nós vamos aos pouquinhos tentar mudar isso aqui. Então a gente começou por proporções, né? Então, assim, a funcionária que eu estava, né, capacitando lá, treinando, eu peguei assim, então, qual é o montante que tu usa? Né? É isso. Então, isso, tu vai usar 50% dessa nessa semana e mistura essa aqui. Aí, semana que vem, tu diminui para 30%. Até que uns adolescentes que tinham na casa, eles começarem a não sentir tanta falta, né? Vai aos pouquinhos, porque tem muito sódio. É uma quantidade realmente muito elevada, né, de sódio. E é mais ou menos as táticas que tu usa com açúcar também, né? Aquela história lá do teu bolo lá, que tu bota menos Nescau e mais cacau, né? E por aí vai, né? É que a gente tem que ir educando o palato também, né? A pessoa tá muito acostumada a uma realidade, aí tu vem assim e quebra de sola. Não, vamos devagar, né? Vamos devagarinho, que daí a gente vai se acostumando, sabe? Mas se tu corta de cara, daí também a pessoa vai chiar, né? Mas Obrigada por tudo, eu vou deixar tu chamar outra pessoa, né? Capaz, a ideia é a gente conversar aqui, não te preocupa, eu quero que te peguei aqui agora, vamos ficar mais uns minutinhos aqui. Eu quero saber o que tu tá fazendo na tua casa. Tu tens conseguido cozinhar um dia, assim, ou pelo menos menos vezes na semana? Sim. Eu te diria que eu tenho tentado implementar bastante o Tobet Cooking, né? Por exemplo, essa semana eu fiz um fricassê que eu deixei pré-pronto ali, o frango, né? E aí o brodo, né? Agora nada eu boto fora mais, né? Essa coisa de casca de cenoura, talos de salsa, tudo, né? Aquele pedacinho final ali da cebolinha, fica né? Tudo. A casca da cebola, meu Deus do céu, quando eu vi tu guardando casca de cebola, eu disse, meu Deus. Eu guardo tudo. Coisa pra guardar, né? Aí meto dentro de um saquinho no freezer, fiz o brodo com pés de galinha, né? Ótimo, tem bastante colágeno. Pés de galinha tem bastante colágeno, né? E, enfim, está sendo bem legal isso, sabe? É uma organização que eu precisava e que tu me trouxe. Ai, né? Que legal, Patrícia. E às vezes a gente... eu já sou há bastante tempo casada, né? Tenho bastante tempo de vida também. Tive uma mãe que nem tu, assim, que era muito boa na cozinha, né? É uma rainha. Mas, enfim, a gente acaba se perdendo às vezes, Total. né? A vida tá muito assim. No que tu trabalha, Patrícia? Digamos que tu me trouxe num trilho da organização que eu não tava achando, né? Ai, que legal. Então, várias praticidades também, aquele... potezinho de cortar cebola, meu Deus do céu, como é que eu consegui viver sem aquilo todo esse tempo? Né? Aquilo ali é uma coisa inexplicável depois que tu começa a usar. Né? Não sei se o pessoal comprou, mas se não comprou, compre, porque é muito, muito bom mesmo, né?
são coisas que às vezes a gente olha assim e fica pensando como é que eu vou usar esse negócio, mas daí vem alguém e dá uma luz e foi isso que aconteceu contigo, né? Que legal. Então, acaba deixando cebola picada ali, também fica ali pronta já para uso, né? O alho, que é um negócio que tinha implicância, que eu gosto de alho grão mesmo, né? Porque aqueles potinhos que tu compra já picado não tem o mesmo gosto. E fora que não é barato. É barato. Para quem gosta de alho, assim, que vai bastante alho na comida, aquilo ali fica meio caro no orçamento. Exatamente. Tem uma pessoa aqui que está perguntando o batch cooking de legumes, né? Isso é um negócio complicado de fazer. Eu acho que é só meio mise en place, assim, né? Então, olha só. Não. Olha só, hoje mesmo, não sei se vocês viram ali que eu compartilhei o meu almoço, né? Eu pratico, assim, ó, tudo fica pronto, tá? Vou dar um exemplo. Hoje a gente comeu vagem, tá? Então, eu comprei na feira sábado passado, então a vagem estava pro dia de hoje, certo? E eu produzi ela na segunda-feira de manhã. Como é que eu faço? Até nessa eu não fiz, porque ela estava tão fresca, ela não tinha um machucado, ela estava assim, ó, maravilhosa. O que eu fiz? Eu peguei uma frigideira antiaderente, eu botei um pouco de azeite de oliva, coloquei, aí eu já tenho o alho picado, né? Que aí quando eu vou fazer, eu pico um monte de alho e daí vou cozinhando com aquele monte que tá ali tudo, né? Então, botei um pouco de alho na frigideira e coloquei aquela vagem. Isso que nem era a vagem holandesa, porque tem 2 tipos de vagem. Tem a vagem holandesa, que é aquela verde escuro, bem fininha, que eu até prefiro. E depois tem a vagem normal, aquela mais grossinha. A espaguete. Que até ela é mais barata, né? Eu gosto mais da outra. E aí eu botei ela sem branquear. Eu só branqueio a vagem quando eu vou usar na salada. Sabe? Quando vai se comer fria na salada. Aí eu faço branqueamento. Nesse caso ali que eu comi refogada, eu não branquei. Aí eu coloquei na frigideira e aquilo ali ficou. Eu tava fazendo outra coisa aqui, aquilo foi ficando. E aí eu fui pingando um pouquinho de brodo. Aí tu vai pingando e aí tu tampa. E aquele vaporzinho que vai criando ali, que vai evaporando o brodo, é o que vai cozinhando aquela vagem. Coloquei. E vai dando todo o sabor. Né? Sal, pimenta, não precisa mais mexer em nada. Aí terminou, vai para um refratário de vidro, que inclusive foi para minha mesa hoje, depois tu olha nos stories que tu vai enxergar essa vagem, tá? Aqueci no micro-ondas hoje, mostrei para todo mundo ali e coloquei na minha mesa. Crocante, al dente, sabe? Eu faço ela inteira, assim, ela tava bonita, então eu valorizei a vagem, entendeu? Eu deixei ela inteirona, porque às vezes ela não tá muito bonita, daí eu dou uma picadinha. Mas eu gosto das coisas mais... por isso que eu faço tanta questão de comprar na feira, porque a gente compra daí o alimento, a gente presta um pouquinho mais de respeito pela comida, né? Assim, fui lá, eu escolhi, né? E tava tão lindo, e eu nem piquei, eu deixei ela inteira, ela ficou linda no prato. Então, por exemplo, respondendo a pergunta da Bárbara, e a tua? Os legumes entram dentro do batch cooking. A cenoura vestia é aquela cenoura que a gente corta em carpaccio, sabe? Bem fininha, tá? E aí tu cozinha ela numa panela com manteiga, açúcar, um pouquinho de açúcar, e brodo. Em vez de colocar água, tu coloca brodo, até esse brodo secar. Ela acontece um negócio que se chama que é glaciar. É uma cenoura glaciada. Essa cenoura eu faço na segunda, eu poderia comer na outra segunda. Por quê? Tem gordura, tem açúcar. Gordura e açúcar. Tudo que vai gordura e açúcar são métodos de conservação. Aguenta, né? E aí, o que acontece? Tá, mas aí na hora de esquentar. É que na hora de esquentar, a gente tem que só ter esse olhar, né, um pouquinho mais, assim, detalhista, né, de deixar bonito, né, de aquecer no micro, pega só uma colher, assim, dá uma afastadinha, sabe, ajuda, depois o que eu faço? Eu sempre finalizo, por exemplo, coloco um gergelim em cima da cenoura, preto, aí bota na mesa, aí hoje eu aqueci uma carne de porco, né, aí tu vai olhar a foto, tu vai dizer, eu tô te mentindo, mas eu não tô. Aí, no fim, eu botei uma salsinha. Aí não fica com cara de comida requentada, entende? Tu tem que dar esse toquezinho final. Mas todos os legumes funcionam. Esse foi um dos maiores pontos que me fez além de todos os outros, né? Mais esse. Se existe um troço que eu odeio, é comida requentada. Né? Eu também não gosto. Por mim, eu faria tudo na hora, né? Digo assim, por mim, no quesito querer, né? Não no quesito poder. Tempo, porque às vezes a gente não tem tempo, né?
E, nossa, tu consegue ressuscitar as coisas de tal forma que não parece que é pré-feito, né? Ou que fez há 3 dias atrás, né? Ou algo assim. É tudo para ontem. É tudo, assim, ó, se tu não souber, a pessoa chega aqui hoje, ninguém chega aqui porque nós estamos em pandemia, mas se chegasse e não soubesse, né, que eu não tivesse dito, a pessoa não diria que aquela comida é requentada, tu entende? Por quê? Porque tem uma forma de fazer, é que nem a questão do arroz, né? O arroz, se tu guardar ele quente, ele não vai ficar legal. Por quê? Porque quando tu tampa um pote com arroz quente, o que gera ali dentro? O vapor toca em cima da tampa e volta em formato de água. Então, ele vai ficar empapado. Então, tem que saber esses caminhos, né? Mas, assim, a comida, ela sim aguenta, ela tem durabilidade, né? E hoje, os eletrodomésticos, né? As coisas, elas estão aqui para nos dar as condições, né? De regenerar a comida e ficar gostosa. Mas é aquilo que a gente estava conversando aqui, tem um pouquinho de detalhe, né? Que a gente tem que ter um pequenininho cuidado, a importância da gente ter as ervas frescas ao nosso alcance, porque elas, na hora da finalização, elas ajudam muito, né? Tu ter, assim, essas preferências de cada família, né? Uma família é gergelinha, outra família é uma semente de girassol, né? Aí assim por diante, e tu ter esse cuidadinho no fim, né? De estar bonitinho, que eu acho que isso é importante, né? A forma também como tu coloca. Tu imagina que eu também adoraria todo dia poder botar travessas maravilhosas na mesa, né? E ter louças legais que a gente gosta. Só que isso gera muita demanda depois, né, pra gente. Então a gente tem que fazer algumas escolhas. Mas nessas escolhas existe um caminho do meio, né? Que é o caminho de um refratário, de uma louça que fique ok na tua geladeira, ou seja, que não vai ocupar toda a tua geladeira, né? Porque as louças essas mais bonitas, elas geralmente são redondas, aí não ocupam muito espaço na geladeira. Porque também tem isso, né, Patrícia? Quem faz batch cooking, tem que entender que o redondo vai sair um pouco da sua vida. Porque o redondo ocupa muito espaço. Ele ocupa espaço no freezer, ele é volumoso, né? É um volume. É que a gente tem que enxergar a geladeira e o freezer como uma conta matemática, né? É um espaço que tem que caber, cada espacinho é volume ali dentro. Então, as coisas têm que ser quadradas e retangulares, né? Então, esses balls bonitos, redondos, tem que ser por uma exceção, né? E tudo isso é o acabamento, né? Que a gente está falando aqui, de deixar a comida gostosa, né? Então, eu até, esses dias, postei no Stories, teve várias pessoas que me perguntaram. Eu, às vezes, armazeno na minha geladeira, quando tem espaço para isso, até na própria panela, porque como eu uso algumas panelas bonitas, assim, no dia a dia, essas que tu está vendo até aqui, né, vermelha e tal, eu, às vezes, armazeno dentro dela mesmo. Porque depois eu aqueço nela o molho branco, por exemplo, né? Vamos supor, essa semana, terça-feira, teve massa com molho branco. Foi massa com molho branco e o bife à milanesa, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um molho... Até esse caso não foi, porque o molho branco estava pronto. Mas vamos supor que eu tivesse que produzir ele, tá? Na segunda-feira, eu teria feito numa panela e eu deixaria guardado já na geladeira, naquela panela. Porque daí, no dia seguinte, tu aquece o molho na própria panela que tu vai servir, porque é uma panela bonita, né? E aí, tu tá na espagueteira do lado, fez a tua penne, pescou aqui e tu só coloca aqui dentro da tua coisa e vai para a mesa, né? Então tu vê, aquele molho branco já estava pronto, né? Mas a massa é uma das exceções do meu batch cooking, no qual eu faço na hora. Acho que a massa é mais chatinha, né? Mas aí tu tem os molhos, né? Que já estão prontos, o acompanhamento, é só cozinhar a massa, né? Isso não é o passivo, né, que nos incomoda, né? O que nos incomoda é esse monte de panela, é ter que todo dia começar do zero uma refeição, né? Isso aí é que não tá mais cabendo, né, Patrícia, na nossa rotina, né? Trabalhando em casa ou fora de casa, né? É muita demanda. No que tu trabalha, Patrícia? Eu trabalho na área de TI de um banco, né? Então, com home office é direto. Pegado. Exato. E aí tem isso, né, Patrícia? E daí agora, com essas novas realidades, né, que nos colocaram de goela abaixo, né, de estar em casa e trabalhar em casa,
Se a gente não tem uma certa disciplina, ai, gurias, é tão difícil, né? É tão difícil de tu manter, porque não dá para achar que porque a prerrogativa que a gente está aqui, dá para ir fazendo tudo junto, porque daí tu não tá nem fazendo bem uma coisa nem outra, né? Então, eu me organizei de tal forma que até pode ser que te ajude o que eu vou te dizer agora, que é assim, ó, até 11h40, eu não me envolvo com nada a respeito do almoço. Às 11h40, termina, o meu expediente, assim, né? Eu paro de fazer o que eu tô fazendo. E aí eu vou olhar para isso, né? Aí tu vai me dizer assim, tá, mas e a mesa e não sei o quê? É que tem todo um fluxo, né? Quando a gente acorda e sai da mesa do café, já tem que estar pronta a mesa do almoço, né? Então, sobra pouca coisa lá para aquele horário, né? Aquele horário lá é aquecer a comida, almoçar, tomar um cafezinho, dar conta daquilo ali para, de novo, a gente conseguir 1h15, né? Eu já tá de novo fazendo o que eu tenho que fazer, meu dever, né? Meu trabalho. Se não, porque a gente está em casa, acaba que... Aqui não é tão... Oi? O meu fluxo aqui não é tão alargado que nem esse teu, né? Na verdade, como eu trabalho na área de TI, tem essa questão muito necessária, assim, reuniões e tudo mais. Geralmente 11h40 eu não posso, né? E às vezes não posso meio-dia também. E às vezes não posso meia hora também, né? Entendi. Então, por isso que é importante esse bet com quem que fala. Não, daí para ti... Justamente para que eu possa simplesmente chegar ali e fazer o negócio rapidamente, né? Então, muitas vezes eu sou obrigada a apelar pro bendito do iFood, né? Que não é a melhor, né? E não é a melhor. E caro, né? Caro para Dedéu. Aqui em casa somos 4, né? As crianças são pequenas, Patrícia? Não, eu tenho filhos adultos, né? Eu tenho filho de 21 e um de 18 que comem para Dedéu. Bom, né? Mas então são 4 bocas adultas. 4 bocas adultas, né? Mas digamos que 3 bocas masculinas acabam sendo maiores, assim, né? Digamos, naquilo que a gente se alimentar, né? Então, eu te confesso que muitas vezes eu peço iFood, né? Porque essa falta de tempo é complicada, né? Às vezes eu peço ajuda para eles, né? Um deles tem até um bom talento para cozinha, né? Legal. Faz umas coisas interessantes. O que soterra ele é a preguiça, né? Mas digamos que se ele conseguisse se livrar da preguiça, ele ia ser um gourmet, assim, ótimo na cozinha. Né? Um chefe de cozinha, né? Mas, então, às vezes eu não consigo fazer essa tua parada, assim, do tipo, bom, agora eu vou me concentrar nisso, né? Então, por isso que para mim é muito importante esse teu batch cooking, né? Porque daí eu chego ali rapidamente. Já resolveu. Mas aí hoje, por exemplo, assim, amanhã, vamos ver amanhã, tu não sabe o que vocês vão almoçar amanhã? Então, isso tudo é um processo, né? Como não, eu tô perguntando só porque eu quero te conhecer mesmo. Eu tô nova no teu canal, né? Mas, assim, eu já tenho ali, por exemplo, uns bifes que eu pretendo fazer, um bife, assim, tirado com molho de mostarda. Ótimo. Né? E aí eu vou deixar isso tudo pré-preparado, né? Hoje. Já cozinhei umas batatinhas, né? Pra, tipo, fazer elas, tipo, como é que é? Batata murro, né? Aquela que tu dá um soco e dá uma passadinha nela, né? Então, elas já estão cozidas. Aí é só fazer isso e meter na airfryer pra ela, né? Fazer aquela crocânciazinha, a saladinha e deu, né? Só que o problema é quantidades, né? A batata é 1 quilo de batata, né? E vai, né? E vai comida. Os bifes, não dá para pensar em um bife para cada um, né? Tem que ser 2 para eles e talvez 1 para mim, né? Isso. E por aí vai, entende? Tá, mas sabe por que eu te perguntei o que tu vai comer amanhã? Porque eu queria ouvir o que tu costuma e te dizer o seguinte, ó, esse cardápio que tu me falou do teu dia de amanhã, se se fosse da minha casa, como é que eu faria, tá? Para ver se te ajuda. Como meu dia é segunda, tá? Segunda de manhã eu teria cozinhado as batatas, tá? O quilo, a quantidade que for da tua casa. E eu teria daí 2 alternativas. Ou eu já ia murrar elas, tá? Já iria murrar e eu já iria selar na frigideira,
tá? E eu já iria colocar num refratário, eu tô até vendo ele aqui, é um refratário bem grande que eu tenho, tá? Com elas ali e passar um filme. Escrever sexta-feira, assim, em cima, com uma caneta permanente. Deixa ali. Não teria posto sal, não teria posto pimenta, deixa ela lá, mas ela tá murrada. Ok. Só amassadinha. Aí, o que eu faria no teu lugar? Tu queres fazer um filé, ou é filé? É. Tá. Então, o que eu faria... É filé, na verdade, não é filé, é um contra. Tá, então, por isso que eu perguntei, porque daí se fosse filé, fica mais prático tu fazer o rosbife. Como tu não vai usar filé, tu vai ter que usar bife, né? Eu já fiz o teu rosbife e pasme, eles comeram quase tudo numa refeição só. E tinha ali praticamente 1 quilo de rosbife. Não dá pra comer filé mignon na tua casa? É muita gente. Aí ninguém aguenta desse jeito, né? Ninguém aguenta. A vontade que dá de dizer, isso não é banana, só um pouquinho, né? Maneira. Mas sobrou, assim, dois pedacinhos, sabe? Porque, né, eu fiz como tu indicou ali, fiz ele inteirinho, daí depois cortei, né, e deixei ali num prato esperando pro momento. Aí eles se jogaram. Mas aí, assim, ó, o bife, o teu filé, né, a carne com molho de mostarda, tu tem 2 alternativas, Patrícia. Ou tu faz um molho de mostarda a partir de um molho branco, certo? De um bechamel. Essa ideia, a partir de um bechamel, né? Tá, ou tu faz isso, ou tu faz o outro que eu vou te falar depois. Mas digamos que tu vai fazer a partir do bechamel. Esse molho de mostarda tá pronto lá na segunda-feira. E aí, quando tu fizer o molho branco, na segunda-feira, tu não vai fazer só pro molho de mostarda. Na tua casa, a proporção é vezes 3, tá? Eu faço sempre 1 litro de leite. Tu vai fazer 3 litros de leite. E aí, tu vai fazer 3, por quê? Porque 1/3 parte vai se transformar num molho de mostarda. E 2/3 partes vai ser molho branco, que ou vai estar em outro dia do teu cardápio da semana de um outro jeito, ou tu já vai botar nos teus vidros e já faz parte da tua despensa genial, que é o teu freezer, né? E aí, na outra semana, tu joga alguma coisa no teu cardápio com molho branco e tu já tem molho branco pronto no teu freezer. Entende? Então, estaria pronto o teu molho de mostarda na segunda, estaria pronto as batatas murradas, inclusive no refratário, que tu vai aquecer elas, tá? E aí, o bife é que eu te diria, né, para ele estar só porcionado e você fazer ele na hora, na sexta-feira. A salada já vai estar higienizada, enfim, a salada é um pouco particular, né? Cada um tem uma mania. E aí, eu faria o seguinte com essa batata. Porque a batata ao murro, ela realmente, ela não fica com crosta, ela não é uma batata rústica, né? Mas tu quer dar uma regenerada. Então, ou tu botaria no forno para aquecer, porque esse meu refratário aqui que eu tô apontando, ele vai ao forno, então já tá no que vai ao forno, né? Não vou sujar 2 coisas, né? E aí, o que eu faria no final? Eu picaria bastante salsinha, jogaria por cima, botaria bastante azeite de oliva, mesa. Molho já tá pronto, tu só vai aquecer. Aí tu vai pegar uma panela de ferro, tu vai fazer os teus bifes, tá? E tu vai jogar por cima, no teu bife, aquele molho de mostarda. E ele vai pegar aquele roti, que é o gostinho que fica no fundo da panela, sabe? Sim. E naquela panela de ferro que tu já fez o teu bife, tu coloca na mesa. Então, tu tá com ele aqui. E acabou. Tu entende? Então, isso aí já estaria pronto já na segunda-feira, né? Só que para estar pronto... Da batata que tu falasse, aqui em casa eu acabo colocando, assim, essa questão do forno que tu falasse, eu ponho umas manteiguinhas, assim, né? Umas tirinhas de manteiga e coloco um queijo ralado também e ela cria. E ela cria. Claro, cada casa se adapta com o seu gosto. Mas, assim, tu entende que tu regenerou e tu tá no mesmo refratário que tu botou ela lá na segunda-feira ou no domingo. Tu entende? Sim. Por exemplo, para ti, provavelmente, a segunda não funciona. Então, é domingo de manhã. Não, é domingo. Tá? É domingo de tarde. Tu vai tomar um chimarrão e vai ficar cozinhando, entendeu? Ouvindo uma música, ouvindo uma série que tu goste. E tu já vai colocar, tu já vai pensar. Bom, essas batatas ao murro da sexta-feira, eu já vou colocar no refratário que eu vou comer elas. E num refratário que possa ir ao forno. Se é no forno que tu regenera, se é na air fryer, ok. Tu tira do refratário, coloca ali e bota de volta, né, no refratário que ela tava. Mas no meu caso, por exemplo, eu colocaria no forno. Então, eu já ia botar no refratário que vai pro forno. E aí, e tu entende que é uma questão de mentalidade, uma questão de lente de enxergar. Não é só o ato, né, da gente
produzir naquele período de tempo muitas refeições. É todo esse fluxo. Porque para mim, também para tu poder cozinhar tudo isso no domingo de tarde, tu tens que, antes, ter feito o teu cardápio, tem que ter construído, tem que ter essa caminhada toda, né? Mas eu fico muito feliz, Patrícia, de estar conseguindo te ajudar, assim, né, dessa forma. E fico bem feliz mesmo. Porque eu vejo que é uma dor, todo mundo tem essa dor. Também, do planejamento semanal também, porque daí tu acaba tendo coisas frescas sempre, né? Porque às vezes tu vai lá no super, né? Na minha época de mãe, assim, pequena, a minha mãe ia uma vez por mês no supermercado. A minha também comprava, assim, 2 carrinhos. Chegava do Carrefour. Era 2 carrinhos no supermercado. E aí, muito tempo eu levei essa mania dela, sabe? Porque, enfim, tu repete o que tu aprende, né? É normal isso. Só que daí eu vi que tinha desperdício, e isso é horrível, a gente não tá no mundo... Ai, comida fora não dá para ir mais, Patrícia. Não dá. Então, quando eu estava melhorando já em vários processos, porque tu sabe que a internet ela é vasta em pessoas tentando, né, te dar dicas interessantes e tal, mas contigo, assim, eu vi, nossa, é um aproveitamento praticamente 100%, assim, né? 100%. Tu é uma guria que é muito, muito real, sabe? Ai, obrigada, Patrícia. As pessoas colocam, assim, dicas e tal, e tu vê, assim, um universo mais fora da tua realidade. Mas quando eu olho para ti, eu vejo uma pessoa como eu, sabe? Que tem uma casa como eu, que tem filhos como eu, que não são filhos da mesma idade, ok? Mas que são pessoas que vivem o dia a dia como eu, né? Isso, bem. E isso é muito legal. Tu trouxe um aproveitamento para mim fenomenal, assim, de comida, de não jogar fora coisas, né? Tu vê a casca da cebola, foi o que mais me chocou. Meu Deus do céu, nunca mais eu vou jogar a casca de cebola fora, né? Nunca mais. Ela dá cor no brodo. E aí, uma hora que eu tava fazendo isso, o meu marido passou e disse, escuta, mas tu não vai botar isso no lixo? Eu disse, não, tu não sabe que isso daqui dá um sabor maravilhoso, na né? comida, mas tu lavou isso primeiro? Eu disse, claro. Claro. E por aí vai, sabe? Olha a preocupação dele, né? Eles estão com muito pouca coisa para se preocupar. Não, é o Covid que tá trazendo olha, isso. Esses maridos, olha, que não sei se tem marido aqui, ó, tem um homem aqui, o Rafael. Olha, vou te contar. Não é fácil. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer, né, a todas as dicas que tu dá. Obrigada por ser real, né? Ai, obrigada. Legal a gente estar na mesma cidade, legal a gente ver uma pessoa que é igual a nós, né, do outro lado aí. Pelo menos é assim que eu sinto, né? E muito obrigada, assim, pelas tuas dicas, porque várias coisas que tu já falou melhoraram a minha vida e muito. Ai, Patrícia, eu fico emocionada aí com o teu depoimento. Super obrigada pela tua gentileza. Obrigada pelo teu tempo, né, aqui agora, e o tempo também que deposita, porque eu acho que o que eu penso, assim, até vou aproveitar a oportunidade para falar isso, eu acho que a gente está num bombardeio, uma obesidade de informação na internet, né, eu me sinto às vezes, assim, até meio tonta, e é muito importante a gente saber, a gente conseguir fazer uma peneira, né, porque senão a gente se atordoa muito, né, eu também com as coisas que me interessam, de outros assuntos e tal, até de maternidade e tal, assim, às vezes eu fico, meu Deus do céu, no supermercado que eu vou, né? Porque hoje tem técnica para tudo, tem jeito para tudo. Só que, na verdade, tá tudo muito no mundo ainda do... Eu vejo pouca aplicação, de fato, que é isso que tu está dizendo. Assim, olha, funciona. Ela é uma pessoa real, né? Que chora, que ri, que tem os problemas. Meu marido também não é perfeito, sabe? Todo mundo tem essas coisas. E eu acho que essa peneira, e que bom que eu fiquei na tua peneira, né? É muito importante, porque senão a gente vai ser absorvido por esse bombardeio de informação que tem, né? E a gente não saber bem o que é verdade, o que não é. Fico muito feliz aí de tu tá dedicando teu tempo aqui comigo, e eu tento cuidar bastante, assim, com respeito a essa... Porque cada vez que vocês interagem comigo ali, né, e tu interage, né, é teu tempo que tá ali comigo, né? De alguma forma tu me ouviu, me assistiu, enfim, segue me acompanhando, que às vezes é quase uma telenovela, assim, uma novela, né? E é quase uma novela de vez em quando. E que isso é teu tempo. Então, assim, hoje a coisa mais preciosa que a gente tem é doar o tempo da gente para alguém, né?
É o que está mais em extinção, né? Então, a recíproca é verdadeira, Patrícia, né? De te agradecer aí pela tua participação, né? Por essa amizade que se inicia aqui, né? E que a gente possa se cruzar, já que somos da mesma cidade, quando a gente puder sair na rua, né? E tá por aí. Então, eu super te agradeço. Já tive a oportunidade de se cruzar. Mas assim, eu tava num dia muito ruim, né? Oi. Oi. É que as coisas começam a pipocar aqui, daí às vezes a gente passa o dedo e acaba empurrando a pessoa para o lado, desculpa. Mas, enfim, a gente já se encontrou, né, no domingo ali no Bourbon. Mas eu tava num dia muito ruim. Eu sei. Mas, enfim, assim, que legal que a cidade ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é pequena, né? Porque eu, sinceramente, não esperava te encontrar ali, né? Tu vê que tu me chamou, que bom que tu me chamou, né? O Bourbon ali, Ipiranga, eu acho que não faz parte da tua rota de trabalho. Não, na verdade, não faz parte, é que eu moro perto. É o supermercado que eu vou, mas é que eu não vou ao supermercado. Quem vai aqui na minha casa, a gente tem uma divisão bem legal, assim, de tarefas. Eu não vou ao super, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ir ao supermercado. Eu gosto de ir, assim, para lazer, sabe? Mas não para fazer as compras. Eu faço eu faço a feira, né? E ele faz o super, ele gosta de ir ao supermercado. Mas naquele dia especificamente, como meu pai faleceu no sábado, ele vai ao super no sábado, meu marido. Então ele não foi, né? E aí, ao domingo de tarde, o enterro do meu pai foi domingo de manhã. Domingo de tarde a gente tinha que ir no supermercado, porque não tinha comida em casa, né? E eu não estava querendo ficar sozinha, então eu acabei indo com ele. Foi por isso que tu me encontrou. Senão eu não teria ido, mas é o super que é. Mas tu vê, a cidade é tão grande e no fim ficou tão pequena. Ficou tão pequena. Eu acabei te encontrando ali, né? Mas é o super que ele vai, assim, que a gente costuma ir. Isso é bem legal. A gente mora bem pertinho. Tu também mora perto? Ali eu também vou, né? Agora, com essa questão da pandemia, eu tenho ido para comprar não só para minha casa, quanto para a casa dos meus sogros que moram aqui ao lado, né? Então tu vai com duas vezes. Então, geralmente, o carrinho é abarrotado. Eu notei isso, tá? E às vezes fica difícil. Eu olhei o teu carrinho, porque eu sou... Abarrotado de coisas, porque são duas casas abastecendo. Eu cheguei a comentar com o meu marido. Olha a fofoca, Patrícia. Eu cheguei a dizer assim, Hiroshi, olha o que ela estava comprando, Hiroshi. Porque era bastante coisa, né? Mas, claro, agora tu tá me dizendo também que tu tens 3 homens em casa, né? É mais volume. E são duas casas com gostos diferentes também, né? O meu estilo é diferente do estilo da minha sogra, então faz parte, né? E aí, geralmente, se tu me encontrar de novo, vai ser outro carrinho abarrotado de coisas misturadas, que às vezes é difícil de separar ali na hora de pagar, né? Porque é uma compra e outra, pagos separados, né? E por aí vai, né? Mas, enfim, a gente segue na loucura tentando se organizar e encontrando pessoas como tu, Clarissa, que nos ajudam a se organizar. Ai, né? Legal. Dentro dessa loucurada toda. Patrícia, o Instagram daqui a pouco vai nos mandar embora, porque fechou 1 hora. E ele não deixa eu falar mais que 1 hora, que você sabe que se deixar eu fico. Eu queria tirar só um print aqui, vamos dar um sorriso, se ajeitar, para nós botar lá. Deixa nós nos ajeitar aqui. Posso tirar? Pode. Ai! Não sei se eu consegui. Enelise, alguém que me ajude aí, tira um print meu e da Patrícia. A Cris, que tá aí, a Vivi. A gente vai dar um sorriso. Tira o print! Alguém deve ter tirado. Alguém tirou. Não consegui. Patrícia, muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Bem leve, bem gostoso. Um bom trabalho para ti. Amanhã, força na peruca e no tua carne com um molho de mostarda. Obrigada. Tá, valeu mesmo. E fica junto aqui, te gruda em mim que eu vou te ajudar. Planejado. Isso é que é legal, né? Vai ser uma cesta planejada. É isso aí. Hoje de noite já vai rolar um cachorrinho quente e amanhã de noite provavelmente vai rolar uma pizza para não ficar tão pesada, afinal é sexta-feira à noite, né? Ah, eu também acho. Sexta-feira de noite não. Eu gosto de cozinhar assim de noite, assim é no sábado. Gosto mais. Mas ontem à noite, por exemplo, rolou um wrap
né? Que é uma coisa que tu já andou fazendo de noite aí, funcionou super bem aqui, né? Carne de panela eu boto. Muito bom. Pois. Fica gostosérrimo. Então, é só aproveitamento das dicas que tu dá, né? Muitíssimo obrigada. Tá, obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.